Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Amém? Lucas, capítulo 15. A partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Até aqui. Fecha teus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Deus, por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Estamos juntos aqui como igreja, tivemos já a oportunidade de te adorar, Senhor. Pai, também de sermos ministrados pelo Ministério de Louvor, também através, Senhor, do dízimo e das ofertas, onde nós tivemos a oportunidade de entregar diante do teu altar. Obrigada, Senhor. E fale conosco através da sua palavra, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é eficaz. E que o nosso coração esteja preparado, Deus, para ouvir, para receber esta palavra. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Interessante que o capítulo 15 de Lucas vai falar de 3 parábolas que Jesus, então, fala ali para as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento. E meditando nessas parábolas, nesses dias, eu observei e a gente também percebe que o Senhor fala muito sobre perder e também sobre restaurar, restauração. Eu não sei se você já teve a sensação de perder algo valioso, porque quando a gente perde algo valioso, nos dá uma certa angústia ou certo medo, desespero. Eu lembro que uma certa vez, eu estava grávida do Gabriel, e eu e o Nando, e minha cunhada e meu irmão, e minhas 2 sobrinhas gêmeas de 3 anos, elas tinham 3 anos na época, nós estávamos num mercado grande ali, no shopping em Brasília, e por algum momento de distração, a minha sobrinha Ana Cristina, ela sumiu, desapareceu. E foi aquela euforia, aquele momento de desespero. A gente ficou assim preocupado, um corria para o lado, outro corria para o outro, eu com aquele barrigão. E eu comecei a entrar em pânico, em desespero. E a gente procurando a Ana Cristina. Aí, de repente, eu acho que nessa hora o homem, ele é mais racional e eles pensam melhor do que a gente. E aí o Nando e o Cristiano foram atrás de uma pessoa, de um funcionário, que pudesse comunicar ali dentro do mercado, da loja, que tinha uma criança ali, que talvez precisasse de ajuda, que estava perdida. E aí teve um momento que nós encontramos a Ana Cristina, uma senhora a encontrou, percebeu que ela estava perdida, com aqueles olhos amedrontados, e essa senhora imediatamente conversou com a Ana Cristina, transmitiu a ela uma certa segurança, e a levou a um lugar, ali dentro do mercado mesmo, onde ela pudesse, então, encontrar com a família. E perder algo valioso não é bom, né? Graças a Deus que nós encontramos ali a minha sobrinha. E em Lucas aqui, Jesus fala de 3 perdas. Primeiro Jesus fala de uma perda de uma ovelha, depois ele relata sobre a perda de uma dracma perdida, sobre um valor, sobre uma prata. E depois ele fala de um filho pródigo, também que, de alguma maneira, estava perdido.
E a gente vê que nas parábolas, Jesus, quando ele fala ao povo sobre nas parábolas, ele sempre quer dizer algo a respeito espiritual ou moral. E ali existiam pelo menos 2 grupos de pessoas a qual Jesus estava se referindo. Um primeiro grupo eram os publicanos e os pecadores. Eu acho que eu vou ficar hoje assim, meio estranha, porque eu gosto de andar, né? Mas me falaram que eu não posso andar. Ah, eu posso? Beleza. E eu sou agoniada, eu não consigo ficar quieta. E aí, os publicanos e os pecadores, Jesus estava ali com eles, comendo com eles. E havia outro grupo de pessoas, que eram os fariseus e os mestres da lei. E esses estavam criticando Jesus, porque Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. Então Jesus explana sobre essas perdas e restauração, querendo ensinar esses 2 grupos de pessoas. A gente sabe que os publicanos, eram um tipo de pessoas que cobravam impostos, e eles, de uma certa forma, trabalhavam ali para o Império Romano. E os fariseus, os judeus daquela época, eles achavam que os publicanos eram uma das piores raças que existiam, porque eles maltratavam de uma certa forma o povo e cobravam os impostos ali do povo de uma forma talvez indevida. E os fariseus, como a gente sabe, os mestres da lei, sempre criticavam a forma de Jesus fazer as coisas, de falar e de realizar. E a gente vê que nessa primeira parábola aqui, a partir do verso 3, fala assim: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O que representava uma ovelha naquela época? A ovelha era um animal muito caro, era um animal também que servia para holocausto, era um tipo de animal, se a gente for ver na história, lá em 2 Reis 3, se não me engano, o rei Moabe, ele pagou algumas dívidas com 10.000 ovelhas. A gente vai ver também que Jó, ele era dono de mais de 14.000 ovelhas. E a gente viu que Abel foi o primeiro pastor das ovelhas, que a Bíblia relata. Então as ovelhas era algo muito valioso. Era um animal que era valiosa. E essa ovelha, quando ela sumia, desaparecia, se perdia, com certeza o dono ficava desesperado, ficava preocupado. Por isso que quando Jesus fala que havia essas ovelhas, 100 ovelhas, e uma se perdeu, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Por quê? Porque uma ovelha tinha muito valor. E tem um momento que lá em Mateus, que Jesus fala assim, os fariseus, eles estão criticando Jesus a respeito das curas que Jesus realizava no sábado. E aí Jesus fala: se uma ovelha cair dentro de uma cova ou dentro de um buraco, você vai deixar essa ovelha lá dentro, perecendo? Claro que não. E por que então deixar um ser humano que está precisando de cura rejeitá-lo? Então Jesus faz essa comparação. Jesus está querendo dizer que a ovelha perdida, ela é valiosa, continua sendo valiosa para ele. E eu fiquei pensando, quantas pessoas que por algum motivo se desviaram dos propósitos, dos caminhos do Senhor. Eu não estou aqui para criticá-las, mas Jesus continua falando através da palavra
que uma ovelha perdida, ela continua tendo valor, e muito valor. Amém, igreja? Tanto que quando essa ovelha, ela é encontrada, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando ela é encontrada, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E Jesus compara que essa ovelha perdida, que pode ser um pecador que se arrepende, há festa no céu. Há muito mais alegria do que 99 justos. Está vendo como isso é poderoso? E quem são esses publicanos e esses pecadores de hoje? Podem ser nós, podem ser eu, você, alguém, amigo, algum familiar. Os publicanos podem ser as pessoas que são homossexuais. Os publicanos podem ser as prostitutas. Os publicanos podem ser o ladrão. Então isso, Jesus está nos ensinando que Ele ama a todos. Que Ele estava com eles ali, não porque Ele era de acordo com o tipo de vida que eles levavam. Mas Jesus estava demonstrando ali o amor por aqueles que a sociedade, de uma certa forma, discriminava. E nós, igreja, qual é o nosso papel como igreja, como cristã, como cristão? Será que nós estamos tendo esse mesmo olhar de Jesus, olhar para o outro e vendo o valor que esta pessoa tem? Porque uma ovelha perdida é muito importante, ela é muito valiosa para Jesus. Amém? Lá em Mateus 6:26 fala assim: olhai para as aves, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está falando aqui que Ele cuida das aves, Ele cuida dos animais, Ele cuida da natureza. Por que que Ele não vai cuidar de nós? Por que que Ele não vai cuidar das ovelhas que estão fora do aprisco? Jesus continua amando as pessoas que estão distante dele. As pessoas que muitas vezes são discriminadas por nós, que podemos ser os religiosos, fariseus e os mestres da lei. E Jesus está ensinando aqui para eles que uma pessoa perdida, um homem e uma mulher, que por algum motivo está perdido ou perdida, é valioso e é valiosa. Por isso que quando chega um irmão ou um irmão que está afastado da comunhão, a gente precisa se alegrar. A gente precisa fazer festa. A gente precisa fazer festa. Porque Jesus faz festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Quando uma ovelha volta para o aprisco. Amém, igreja? E na segunda parábola, a gente vê sobre a moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente ou diligentemente, em outras traduções, até encontrá-la. Olha só. A primeira parábola aqui da ovelha perdida, a gente observa que essa ovelha, ela se perdeu. Se perdeu, ela estava dentro do aprisco, ou seja, dentro da igreja,
E ela se perdeu. Aos poucos ela foi se afastando. E essa dracma perdida eram 10. E 1% dessas 10 dracmas, que é uma dracma, se perdeu. Dentro de casa. E esta mulher, quando percebe que esta moeda, esta prata de valor, estava sumida, desaparecida, ela gasta sua força, sua energia, seu tempo para encontrar. Ela pega uma candeia, ela acende a luz. Ela percebe que há sujeira ali, ela retira com a vassoura, até encontrar esta prata. O Senhor pergunta para mim e para você hoje: quais são os valores que se perderam dentro da igreja do Senhor e dentro das nossas casas? Quais são os valores que precisamos resgatar? Talvez o valor da integridade, o valor da comunhão, o valor do amor, o valor da meditação na palavra. Hoje é o dia que a gente comemora o dia da Bíblia. Talvez a gente até comemora, mas será que a gente tem meditado na palavra, que é um valor precioso, que precisamos resgatar dentro da igreja, dentro da nossa casa? Então, quais os valores que a gente precisa ter essa atitude como esta mulher, para resgatar, para voltar à harmonia, para que a luz do Senhor volte a brilhar e a aparecer nas nossas vidas. E aqui está falando que quando a encontra, ela reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui é Jesus falando, ainda do pecador, que tem valor. Daquele que estava lá fora e voltou. E o Senhor está pedindo hoje para eu e você avaliar a nossa vida e buscar diligentemente, como esta mulher, o valor que pereceu ou que se perdeu na nossa casa, na nossa vida. Ah, mas será que dá tempo? Dá tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Às vezes a gente fala assim: ah, mas meu filho cresceu, minha filha cresceu, como que agora eu vou estar ensinando algo que se perdeu? Pegue no braço do seu filho, da sua filha, senta e vai meditar na palavra. Vai pergunta o que você acha que precisa melhorar aqui dentro da nossa casa, o que você acha que se perdeu, o que a gente pode fazer para resgatar esses valores dentro da nossa casa. Então ainda há tempo, igreja, da gente buscar esses valores. Sabe, se a gente não convida a nossa família para ir ao culto, quando os nossos filhos estiverem mais velhos, maiores, talvez nós não vamos ter condições de obrigá-los a vir. Então a gente precisa pensar nisso. Ainda dá tempo de resgatar esses valores. Vocês creem nisso? Então a ovelha estava perdida. A primeira parábola. E a segunda, a prata desapareceu por falta de cuidado. Muitos valores têm se perdido dentro da nossa casa, porque a gente não tem tido o cuidado que deveríamos ter. E terceira parábola, vai falar da parábola do filho perdido. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre
eles. E a gente sabe que, depois de um tempo, ele gastou toda essa herança, e ele já estava comendo, querendo comer a comida dos porcos, e ele cai em si, a palavra de Deus fala que ele cai em si, e ele decide voltar para a casa do pai, para trabalhar como um dos seus empregados. E quando ele volta, quando ele retorna, a gente sabe que o pai dele prepara uma festa, prepara roupas novas, vestes novas, um anel. E o filho que estava perdido, ele voltou para a casa do pai. E houve festa, houve alegria. Igreja, nós precisamos buscar, ansiar por isso. De ver vidas, filhos e filhas do Senhor que estão perdidos e que precisam voltar para os braços do Pai. Nós precisamos orar e clamar. Será que a gente tem orado por isso? Será que a gente tem orado por essas vidas que precisam voltar para os braços do Pai? Quantas pessoas estão perdidas por causa das drogas, por causa de vícios, por causa do orgulho, por causa da altivez, por causa da ganância, por causa do dinheiro? Nessa época aqui, na Palestina, era uma desonra para o filho, porque praticamente ele estava desejando a morte do pai, porque o filho, ele só poderia receber a herança quando o pai morresse. Naquela época, principalmente. Mas ele não, ele quis logo a sua parte. O pai, com um coração grande, decidiu entregar a herança para o filho. Mas a gente também vai ver que dentro daquela casa, existia o filho ali mais velho, que ele, dentro do coração dele, havia amargura, inveja, porque ele criticou o pai, porque o pai recebeu o irmão que estava perdido, que tinha pego toda a herança e gasto de forma errada. Então, aqui nessa parábola, a gente vê Deus tratando com duas pessoas. O filho pródigo, o filho mais novo, e o filho mais velho que estava dentro de casa, mas não era convertido. Às vezes nós estamos dentro da igreja e o nosso coração não está voltado para o Pai, para as coisas do Pai. Então são 3 parábolas que o Senhor fala aqui para os 2 públicos, os publicanos e os pecadores, os fariseus e os mestres da lei. Quem somos nós hoje? Nós estamos fazendo o papel dos publicanos, dos pecadores, dos mestres da lei, dos fariseus? Ou nós precisamos ser como esse pastor, ou essa pastora? Porque todos nós somos chamados para pastorear vidas. Ou a gente está agindo como essa mulher que perdeu algo de muito valor dentro da sua casa e tem procurado diligentemente resgatar os valores. Ou estamos como esse pai, que mesmo talvez tendo uma atitude errada, teve uma atitude errada, está com os braços abertos, esperando o seu filho ou sua filha. Precisamos despertar, igreja. O irmão Ednei falou aqui no início do culto a respeito dos alvos que nós estamos orando para o ano de 2022. O ano da virada.
O ano que nós vamos trabalhar, focado nas vidas, nos perdidos, de dentro e de fora. Porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para esta igreja. E aqui vai sair um exército, já tem, pelos olhos da fé, um exército de discípulos e discípulas no caminho da missão. E a minha oração, igreja, é que esta igreja, que nós possamos clamar por almas, pelos perdidos, ou por aqueles que estão dentro, mas estão com o coração distante do Senhor. Vocês creem nessa palavra e vocês aceitam esta palavra no seu coração? Fecha teus olhos. Queria chamar o ministério de louvor aqui agora. A nossa vida, ela é valiosa, igreja. Amém? Temos muito valor para o Senhor. Temos um valor tão grande que a nossa vida, ela foi conquistada ali naquela cruz, por um preço muito alto, um preço de sangue. E Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, amém? Então nós temos valor, nós somos uma prata valiosa, nós temos muito valor. E nós não podemos pensar que somos uns coitados ou coitadas. Não. Nós temos Jesus. Nós temos o dono do ouro e da prata. Nós temos Jesus conosco. E assim como Ele puxou a orelha ali dos fariseus, dos religiosos, Ele talvez queira também puxar a minha orelha em primeiro lugar e a nossa orelha. Se coloca em pé, igreja. Em nome de Jesus.